Seja bem-vindo ao canal Profeta do Bem. Antes de começar esse assunto, eu quero deixar bem claro que a minha intenção é ser totalmente imparcial a esse tema, sem defender nem direita, nem esquerda, nem um político, nem outro, mas simplesmente responder uma pergunta que gera tanta dúvida na cabeça dos cristãos. Eu sou obrigado a votar ou não em determinado político? Afinal de contas, em quem o cristão deve votar? Então me acompanhe e saiba mais sobre isso. Jesus Cristo sempre deixou bem claro: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu pediria ao meu Pai e ele traria anjos para me ajudar. Uma das conversas que ele teve com Pilatos, ele deixou isso bem claro. Outra coisa muito interessante que a gente pode fazer alusão, de dois homens muito importantes na Bíblia, Jesus e João Batista, que nunca se envolveram com política. Jesus Cristo, na sua única passagem que tentaram lhe introduzir no meio político, ele falou: dê a César o que é de César. E o que é de César? O que é de César são as nossas obrigações para com esse mundo. E quais são nossas obrigações para com esse mundo? Trabalhar, votar, pagar imposto, não é verdade? Mas nós somos obrigados a votar em determinado político, porque é o dever do cristão votar em determinado político? A resposta é não. Logo, pois, se o pregador, pastor ou qualquer outro tipo de influenciador religioso tentar mudar a opção de escolha de uma pessoa, ele vai estar passando por cima da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? O livre-arbítrio. Todo homem é livre para fazer o que lhe agrada e o que ele acha certo. Se a sua consciência lhe diz que é certo votar nesse político, então faça o que a sua consciência boa está falando. Se a sua consciência está falando que é certo votar nesse outro político, então faça o que a sua consciência está falando. O que você não pode é ser induzido contra a sua própria vontade por meio de qualquer tipo de chantagem espiritual a votar em determinado candidato que o seu pastor ou o seu líder religioso quer que você vote, porque não é o dever da igreja interferir na escolha política dos seus membros. Porque senão isso vira uma bagunça. Daqui a pouco vão querer escolher que roupa você deve vestir, com que mulher você deve casar e até mesmo a maneira como você deve tratar os seus filhos ou não, né? Claro que a Bíblia já nos ensina algumas desse tipo de coisa, mas tem pessoas que tentam se entrar cada vez mais aonde não lhe é chamado. E a função do líder religioso não é pregar político. A função do líder religioso é pregar o reino de Deus. Se você, como líder religioso, esqueceu disso, volte a se lembrar. Você não veio à Terra para definir as escolhas do mundo, ou para se meter no meio delas, ou tentar impedir, ou salvar o mundo. Você veio para salvar as almas e pregar o reino de Deus. Então pregue mais Cristo e deixe de pregar tanto político de estimação. A partir da hora que o cristão X, que vota no candidato A, se encontra com o cristão Y, que vota no candidato B, e eles se odeiam simplesmente porque um vota no candidato oposto ao candidato que ele tanto gosta, ele faz uma coisa que vai até mesmo contra a vontade de Cristo. Porque Jesus Cristo falou: ame o seu próximo como a ti mesmo. Odiar o seu irmão por causa da escolha política dele vai contra a vontade de Deus. Podemos levar em consideração casos de alguns supostos cristãos que escandalizaram o nome de Deus e que foram levantados pelo público cristão em meio a um discurso contra o mal, contra o demônio, contra as coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Ou vocês já se esqueceram de Flor de Lis, que fez o que fez com o seu próprio esposo e se envolveu em tanto escândalo? Foi levantado por quem? Pelo povo cristão. Se envolver diretamente na política brasileira e influenciar no voto dos seus seguidores ou dos seus cristãos, das suas ovelhinhas, e se esse determinado político que você levantou em nome de Deus fizer totalmente o contrário, é a igreja que vai ser escandalizada. É o povo cristão verdadeiro que vai pagar pelas suas más escolhas. Então não é correto esse tipo de atitude. Não é correto influenciar o pensamento político do cristão brasileiro. Porque incentivar um determinado público a levantar um determinado político não te dá o direito depois de dizer que foi Deus que colocou aquela pessoa naquele lugar.
Porque eu vejo muitas pessoas que trabalham contra Deus o tempo todo, fazendo suas próprias vontades, baseado nos seus próprios interesses. E quando conseguem o que tanto procuram, dizem que foi Deus. Não é verdade? Donos de empresa influenciando na votação em nome da religião ou da fé. Pessoas influenciando suas ovelhas, pastores influenciando suas ovelhas em nome da religião, em nome de Deus. E quando seus supostos políticos conseguem exercer o cargo que eles tanto queriam, as pessoas ainda batem palma e dizem que foi Deus que colocou lá, quando na verdade teve todo um trabalho feito por homens para colocar aquela pessoa naquela posição. Para finalizar esse vídeo, eu quero dizer para você: exerça o seu direito como cidadão brasileiro. Vote. Mas eu peço para você que não discuta em quem você votou. E não exponha suas opiniões políticas para que não haja desavença. Para que não haja escândalo, porque o escândalo também é abominável. Ninguém precisa saber em quem você votou. E vote em quem você considera certo para governar ou para ocupar aquela posição. Não vote em alguém só porque você foi influenciado por uma terceira pessoa. Exerça o seu direito de voto. Mas o principal, exerça o seu livre-arbítrio. E você, como pregador, como pastor, como líder religioso ou como influenciador religioso, aprenda a não se adentrar tanto nas questões mundanas. Influenciem os seus seguidores, suas ovelhas, os seus membros, ou sei lá quem, ao amor de Cristo, à prática do bem, e não ao ódio. E não aquele cara votou em determinado político, ele não é nosso irmão. Aquela pessoa votou em determinado político, ela vai para o inferno. Nós não temos esse direito de dizer quem sobe e quem desce. Vamos continuar nos amando, independente em qual político a pessoa que estamos amando votou. E com isso eu finalizo esse vídeo. Se você tiver gostado do vídeo, eu peço para você que curta o vídeo e que se inscreva no canal. Vou estar trazendo mais vídeos de conteúdos evangélicos, religiosos. E entenda novamente que a minha intenção é ser imparcial nesse vídeo. Eu particularmente não tenho políticos de estimação e nem tenho a intenção de ter.